Graça e paz, irmãos. Louvor. Muito bem, pode sentar. Obrigado. Se vocês puderem chegar mais para perto, pessoal, melhor, para não ficar tão espalhado. Amém? As brasas precisam estar juntas, amém? Aleluias. Pai, te rendo graças, Senhor, por essa noite. Eu declaro, Senhor, uma noite de ensino, Pai, uma noite onde a Tua palavra, Pai, vai trazer os Teus propósitos, Pai, para as nossas vidas, Teu ensinamento, aquilo que o Senhor quer, Senhor. Eu oro, Pai, para que o que seja ministrado aqui seja a Tua vontade, Pai. Que não venha nada de mim mesmo, Senhor, mas seja tudo o que o Senhor deseja trazer, Pai, para a Tua casa, para a Tua igreja, Senhor. Te rendo graças porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. Obrigado no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Como o pastor Emerson falou, nós vamos dar continuidade a esse ensino sobre submissão e autoridade. Nessa noite eu vou falar um pouco sobre submissão. E, assim, é com um grande temor que estou aqui à frente, né, para trazer essa palavra, para trazer esse ensino. Porque submissão foi uma área em que, assim, eu fui muito tratado, certo? E é uma área em que todos devem ser tratados e devem ter essa, não vou dizer preocupação, mas ter esse cuidado em suas vidas, certo? Submissão, uma vez, logo quando eu me converti, né, eu ouvi um irmão, um colega, né, falar assim, quando o pessoal ensina sobre submissão, é porque eles querem controlar nossas vidas. Esses ensinos assim sobre submissão, é porque os pastores, eles querem dizer, querem ditar como nós devemos viver. E misericórdia, irmãos, por um pensamento desse. Amém? O ensino da submissão é um ensino de vacina, de remédio para nós mesmos, amém? Como nós vamos ver. Lá no Novo Testamento tem duas palavras que são traduzidas, né, sobre submissão. É o potasso e o potage. O potasso, ele significa subordinar, sujeitar, colocar em sujeição. Sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém. Render-se à admoestação ou conselho de alguém. E o potage significa ato de sujeitar, obediência, sujeição. Amém? Então, sujeição é algo, né, que nós definimos como um ato, né, de você se colocar abaixo de alguém que está numa posição de autoridade. Amém? Digamos que é algo mais interior seu. É algo que está no seu coração. Muitas pessoas confundem, certo, submissão com obediência. Obediência seria o fato de você fazer algo. A submissão é algo que está no seu coração, certo? Nós não temos, digamos assim, como ver, né, a submissão. A obediência nós temos como ver porque a pessoa está praticando uma ação. E a submissão é algo que está no nosso coração e Deus vê isso, amém? Então, nesse caso de submissão, para também nós entendermos o que é a submissão, nós precisamos entender o que ela não é, amém? Então, a submissão, ela não é uma posição de inferioridade. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Mateus, no capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 4, diz o seguinte: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe.
Então, submissão não é uma posição de inferioridade. Muitas pessoas têm na sua cabeça de que você ser submisso é como se você estivesse numa posição inferior, numa posição abaixo, os outros fossem melhor do que você. E não é isso. Jesus traz esse ensinamento, que aquele que se submete como uma criança, no reino dos céus, esse vai ser, o maior. A submissão também não é sinônimo de obediência, como eu falei. Vamos abrir lá em Romanos. Romanos capítulo 13, versículo do 1 ao 7. Traz um texto aqui que diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição. Presta atenção aqui. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. A palavra aqui nos traz esse ensinamento, que nós devemos ser submissos às autoridades. E não ser submisso por medo, mas por um dever de consciência, nós devemos ser submissos a essas autoridades. E a palavra nos diz que toda posição de autoridade foi determinada por Deus. E quando a gente se levanta contrário a essa posição, nós estamos nos rebelando contra o Senhor. Nós sabemos que as pessoas que estão naquela posição, muitas vezes foram colocadas por meio de votos, por meio da nossa escolha, mas aquele cargo, o qual aquela pessoa está atuando naquele cargo, aquele cargo foi determinado por Deus e nós devemos estar submissos a essas pessoas, certo? Mas como eu falei que submissão não é sinônimo de obediência, nós temos 4 situações, certo? Em que nós podemos ser submissos e obedientes, nós podemos ser submissos e desobedientes, e também podemos ser insubmissos e obedientes, e insubmissos e desobedientes. Amém? Quando nós somos submissos e obedientes, é o que a palavra nos ensina. É o que todo crente deve ser. Ele deve ser submisso e obediente. Certo? Mas quando é que ele deve ser submisso e obediente? Quando ele reconhece aquela autoridade que está sobre a sua vida e aquela autoridade determina algo para ele e ele deve obedecer, deve cumprir. Por exemplo, se o pastor Jackson chegar aqui e determinar que eu faça alguma coisa, eu vou lá fazer em prontidão. E por que eu sou submisso ao pastor Jackson? Porque no meu coração eu reconheço que ele tem um chamado de Deus aqui para a cidade de Mossoró e eu creio e confio no Senhor que o levantou para esse chamado. E por ter esse reconhecimento, eu me coloco à disposição dele para estar ali no seu auxílio, em prontidão para aquilo que ele precisar. Mas quando é que eu posso ser submisso e desobediente? Eu posso ser submisso e desobediente, e isso não ser pecado, quando, por exemplo, pastor Jackson me pedir algo que seja contrário à palavra. Certo? Então, se alguma autoridade me pedir algo, ou pedir algo a vocês que seja contrário à palavra,
que vá de encontro à palavra, que não siga o que a palavra diz, você tem o dever de ser desobediente. E isso não vai ser pecado. Muito pelo contrário. Por quê? Porque você vai estar obedecendo ao princípio da palavra, certo? Mas no seu coração, você continua com aquele reconhecimento de servidão, de honra para com aquela pessoa. Você entende que não é por conta daquilo que ela saiu da sua posição, mas você se posiciona em não fazer aquilo. Amém? Gostaria que vocês abrissem lá em Atos, nós vamos ver um exemplo disso. Atos no capítulo 4. Pode dar uma glória a Deus? Então, glória a Deus, que eu acho que vocês não vão dar muito glória a Deus não, durante essa ministração, não, amém? Atos no capítulo 4, no versículo 14. Amém? Diz o seguinte: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em um nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se opera essa cura milagrosa. Amém? Então aqui nós temos um exemplo que ocorreu uma cura e os sacerdotes chegaram e disseram: pode parar, vamos parar com esse negócio aí de vocês estarem pregando o nome de Jesus, né, que é para o povo não saber e isso não se espalharem, certo? E os discípulos aqui, Pedro e João, dizem: não, como é que eu vou parar de pregar sobre Jesus se Deus quer que façamos isso? Eles reconheciam a autoridade daquelas pessoas, daqueles sacerdotes, mas eles sabiam que não poderiam deixar de pregar. Certo? Da mesma maneira nós. Se as autoridades chegarem e disserem: vocês não podem mais pregar o nome de Jesus, o que é que vamos fazer? Vamos nos calar? Vamos obedecer? Isso está bem pertinho de acontecer, irmãos. Na verdade, já está acontecendo em alguns lugares. Pessoas estão sendo presas aqui por estarem pregando a palavra. E essas pessoas, e nós também, não podemos, nesse ponto, obedecer às autoridades. Por quê? Porque Deus disse, né, em sua palavra, que nós iríamos sofrer perseguição por amor dele, por estarmos pregando a ele. Então já está escrito. Os apóstolos também sofreram essa mesma perseguição. E nós poderemos também passar por essa perseguição. E não vamos poder chegar e dizer: não, Senhor, nós fomos submissos às autoridades. Eles disseram que não era para pregarmos e nós paramos de pregar. É isso que vamos dizer ao Senhor? Não. Vamos desobedecer e continuar pregando, amém? Outro ponto, certo? É você ser insubmisso e ser obediente. E quando é que você é insubmisso e é obediente? Só um momento. Quando nós podemos ser insubmissos e obedientes. Quando nós não reconhecemos aquela autoridade,
mas obedecemos não por quem está naquele local, mas por medo, por exemplo, de, se não obedecermos, aquilo que pode acontecer para conosco. Amém? Então, nós obedecemos por medo. Se lembra lá que nós lemos que nós deveríamos obedecer às autoridades não por medo, mas por uma consciência justa? Então, não existe aí uma consciência justa, existe aí medo de uma punição, certo? Então, podemos ser insubmissos e obedientes. E quando é que somos insubmissos e desobedientes? Quando nós não fazemos nada. Nós não reconhecemos aquelas pessoas, nós não reconhecemos a posição de autoridade e nem obedecemos aquilo que eles nos mandam. Amém? Eu estava pensando quando estava estudando, aí me veio uma imagem de um tubarão, né? Existem várias espécies de tubarões e alguns deles conseguem sentir o cheiro de uma gota de sangue, certo? A cerca de 300 metros de distância. Então, se você pingar uma gota de sangue, por exemplo, numa piscina olímpica, eles têm a capacidade de sentir o cheiro daquela gota de sangue, certo? Numa distância de cerca de 300 metros. Alguns tubarões conseguem sentir a uma distância de 1 quilômetro, por exemplo. Então, se ocorreu ali o sangue derramado na água, a 1 quilômetro de distância, eles conseguem sentir esse cheiro e serem guiados para aquele local, certo? E o que é que tem a ver com isso? Trazendo aqui para nós. Da mesma maneira que um tubarão consegue sentir uma gota de sangue, certo? E ele via atrás, os demônios conseguem sentir palavras de incredulidade, conseguem sentir palavras de desonra, palavras de insubmissão. Porque quando você é insubmisso e desobediente, você está sendo rebelde. E de rebeldia, Satanás entende bem. Amém? Então, quando uma pessoa está numa posição de insubmissão e desobediência, ela está a um passo de ser captado ali pelas ações de Satanás e seus demônios. E um tubarão, irmãos, quando ele chega e sente um cheiro de sangue, ele vai em cima num frenesi para se alimentar. Por isso que não é recomendado que você entre na água com ferimento. Certo? Porque você pode chamar a atenção de algum tubarão da área. E quando você abre a sua boca para falar, certo? De maneira insubmissa a quem quer que seja, aqueles demônios que estão na região vão ser atraídos. Então você está fazendo o que nós fazemos e nós fazemos bem. E com certeza aqueles demônios vão investir ali para que isso continue. Amém? Então, nós temos que ter esse cuidado. É muito sério, irmãos. A questão da insubmissão é algo que precisa ser tratado e tratado bem. Eu fui nomeado aqui pastor, auxiliar, e sinceramente, cara, isso não me traz, digamos assim, algo que eu queira estar acima, me colocando, não. Muito pelo contrário, quando o pastor Jackson me chamou para ser pastor auxiliar, minha resposta para ele foi não. Não quero. Eu não quero. Mas eu sei que se é para fazer um chamado do Senhor, e eu sei que o Senhor tem esse chamado na minha vida, eu me submeto. Por quê? Porque em sua sã consciência, meu irmão, quem é que quer estar só vendo problemas? Você está aqui para resolver problemas, meu amigo. Então, em sua sã consciência, se você pensa, eu quero tal, como eu já passei por isso, não é o que Deus tem para nós. Deus quer que estejamos em posições de autoridade por sermos submissos. Amém? E se você que está aí do seu lado, você acha, você vê, esses pastores auxiliares agora querem ser melhor que o pastor Jackson, como o pastor Emerson falou na última ministração. Isso não é algo que vai me atingir. Não vai me atingir em nada, meu irmão. Mas quem está tendo esse comportamento, meu Deus, misericórdia. Porque as pessoas acham que quando tem uma
uma atitude de insubmissão para um líder, isso eu estou falando eu, mas qualquer líder. Essa igreja tem um organograma e tem vários líderes. Então, se você se coloca de maneira insubmissa ao seu líder, você está sendo insubmisso até o pastor Jackson, que é o que você diz que mais segue e mais respeita. Certo? Se você diz que não, eu só respeito aqui pastor Jackson. Não, ele é o primeiro a quem você não respeita. Porque se eu estou aqui hoje como pastor auxiliar, se pastor Emerson, pastor Alexandre, pastor Rômulo, existe um organograma de liderança, e esse organograma foi seguido por pastor Jackson por meio de uma inspiração do Espírito Santo. E se você não respeita isso, irmão, você não está me desrespeitando, não. Você está desrespeitando desde lá em cima do Espírito Santo, que foi quem determinou e chamou para estarmos aqui cumprindo esse propósito. E como eu falei, Satanás vê essas coisas. Satanás vê e sente isso e ele vai agir rapidamente para que você continue fazendo isso. Para que você continue em sua posição de insubmissão. E de maneira sutil, de maneira leve, sem perceber, você está fazendo e falando coisas que estão te afastando da comunhão para com o Senhor. Amém? Então nós devemos rapidamente estar atentos a essas situações para nos corrigirmos. Cultos como esse, palavras como essas, devem ser de extrema importância de estarmos atentos e estarmos perguntando ao Senhor mesmo: Senhor, o que é que eu preciso mudar? E não é só na questão da igreja, não é só aqui no corpo da igreja, mas é no nosso trabalho, é com os nossos chefes, amém? É com os nossos irmãos também, em toda e qualquer situação, certo? Com os políticos também, de pessoas que estão investidos numa situação, num cargo de autoridade sobre nossas vidas, amém? Então a gente tem que ter esse cuidado, irmãos, porque é muito sério mesmo. Muitas pessoas hoje não estão em locais, em lugares, que Deus queria que elas estivessem, porque estão sendo insubmissas. Se você é líder e você é insubmisso, você está achando que a sua liderança, os seus liderados, eles não estão percebendo isso? Você acha que aquelas pessoas a qual você está à frente não estão vendo como é que você se comporta? Quando você se levanta e abre a boca e fala mal de alguém, ou levanta alguém contra aquela liderança, você acha que eles não estão percebendo? Vocês acham que vocês vão terem um respeito, como líder, se você não respeita a sua liderança? Vai, meu irmão. Não vai. Por quê? Porque é a lei da semeadura. Você está plantando em submissão, você vai colher em submissão também. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar uma glória a Deus, amém? O coco é seco, irmãos. É assim mesmo. Aleluia. E submissão, ela também não é sinônimo de concordância. Então quer dizer que eu sou submisso, eu tenho que balançar a cabeça assim para pastor Jackson? Sempre? Não, irmãos. É nessa hora que a gente vê quem é submisso. Sabe quando você é submisso e você concorda? Não tem como a gente saber se você está sendo submisso. Por quê? Porque você está concordando, você vai fazer, beleza. Agora, se você recebe uma ordem que você não concorda, certo? Eu posso discordar de alguma coisa de pastor Jackson, posso discordar do pastor Emerson, certo? Pastor Jackson pode chegar com uma ideia e dizer: pastor, eu não concordo. Eu acho que a gente poderia fazer assim, dessa forma. Por que a gente não faz dessa maneira? Aí pastor Jackson: não, porque o Espírito Santo falou comigo e eu quero que seja assim, vai ser assim. Amém, glória a Deus, pastor. Continuo não concordando, mas vamos fazer. Estou aqui para pegar junto. E nisso a submissão é vista. Por quê? Porque eu respeito ele como pastor, respeito ele na posição dele, mas estou aqui dizendo: se é assim, estou aqui, estamos juntos, vamos lá. Como foi dito, a gente discorda, cada um coloca a sua posição, mas chegou num consenso, acabou, todo mundo vai trabalhar junto para aquela ideia, para aquela visão avançar e seguir para frente, amém, irmãos?
Não é chegar, não, tá bom, concordo, tá bom, não tem o direito de opinar, não. Temos direito sim. Mas, quando, chega a uma posição final e a posição é dele, vamos concordar e vamos fazer. Ninguém vai trabalhar contrário. E nem vamos dizer, deu errado, tá vendo aí, ó? Bem que eu disse. Não quiseram me ouvir, eu cheguei e falei, não quiseram me escutar, tá aí. Culpa de vocês. Não, isso não é submissão. Se deu errado e estamos juntos. Vamos trabalhar para dar certo, amém? Porque tem pessoas que quando não tem a sua opinião ouvida, aí em vez de trabalhar para aquilo funcionar, não. Ela trabalha para dar errado, para poder dizer, eu não falei, eu não avisei, tá vendo como eu sou certo? Tá vendo como não era você que era para estar aí, quem era para estar era eu? É sério, meu irmão. Você acha que não tem gente que diz, o ministro melhor que ele? Não era ele para estar ali. Quem era para estar ministrando ali no lugar dele era eu. Acha que não existe isso? Você acha que não existe? Existe, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E nosso maior exemplo, irmãos, de submissão é Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui porque Jesus Cristo é o nosso referencial. E Ele é o nosso exemplo maior de submissão. Jesus nos mostrou como devemos ser submissos e como devemos agir em diversas áreas. Amém? Em Filipenses, lá no capítulo 2, vocês podem abrir. Filipenses capítulo 2, no versículo 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém, irmãos? Então, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, Ele se despiu de sua divindade para vir à terra como homem e assumir o nosso lugar. Mesmo sendo Deus, Ele não quis tomar isso. Ele não quis usurpar isso de Deus, de Ele ser Deus. Mas Ele decidiu, por obediência ao Senhor, certo? Se soltar disso e assumir uma posição que deveria ser nossa. Uma posição de castigo, de sofrimento, amém? Por obediência. Nós sabemos qual era a vontade dele. A palavra diz que orando ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não queria passar por isso. Não queria passar, assumir aquela situação, aquela posição. Mas ele decidiu obedecer a Deus, e se colocar naquele lugar, certo? A palavra diz também que ele era submisso aos seus pais e também era submisso às autoridades. Amém? Mateus lá 17. Estamos encerrando. Mateus capítulo 17, versículo 24, diz o seguinte: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos.
Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Amém? Então, Jesus aqui, ele se submeteu à autoridade em pagar um imposto, certo? Para não escandalizar. Jesus tinha o direito de não pagar aquele imposto. Por quê? Esse imposto das 2 dracmas era o imposto determinado lá pela lei de Moisés, que todo homem acima de 20 anos de idade tinha que pagar. Certo? Então, todo homem acima de 20 anos de idade tinha que pagar esse imposto. E aqueles sacerdotes chegaram para Jesus, para Pedro, e questionaram: o seu mestre não paga? E Jesus chega e traz um ensinamento. Os reis cobram imposto de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? Porque Jesus é o dono do templo, irmãos. Jesus é Deus. Aqueles homens não poderiam cobrar um imposto da manutenção do templo. Aquele imposto era utilizado para manter o templo do próprio Deus, amém? Aqueles homens não reconheciam a Deus como a divindade. Eles não reconheciam a Ele como filho de Deus. E foram lá cobrar a Ele um imposto. E Jesus, para não escandalizar a eles, foi lá e pagou. Disse a Pedro, vá lá, pesque, o primeiro peixe que você pegar, você vai pagar o seu e o meu. Ele poderia ter se levantado e ter ido lá e falado: eu sou o filho de Deus, eu não preciso pagar imposto a vocês e tal. Mas ele foi lá e pagou. Amém, irmãos? Em Hebreus capítulo 2, rapidinho. Hebreus capítulo 2, o versículo 9 e 10 diz: vemos todavia aquele que um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Amém? Então, a submissão de Jesus levou ele a padecer sofrimentos. E os sofrimentos que ele passou fez com que ele fosse aperfeiçoado. Presta atenção. Jesus, ele foi aperfeiçoado. Pelos sofrimentos que Jesus passou, ele foi aperfeiçoado. A palavra diz o quê? Que Jesus foi aperfeiçoado pelos sofrimentos que ele passou. Você está achando que você está pronto? Não, irmãos. Agora tem muita gente que não está amadurecendo, que não está sendo aperfeiçoado. Por quê? Porque está com medo de sofrer. Quando o nó se arrocha mesmo, ai, não aguento, para. Jesus, ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento que ele passou. A submissão vai fazer com que venhamos a sofrer. Por quê? Porque muitas vezes vamos colocar a vontade do outro acima da nossa vontade. Vamos sim colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Vamos ter que sair de uma posição de conforto para fazer a vontade do Senhor. E que posição de conforto é essa? Cada um tem a sua, cada um sabe de si. Mas às vezes não estamos na posição que o Senhor quer que estejamos. Por quê? Porque não estamos fazendo isso. Jesus decidiu se submeter. Ele pagou um preço por isso, ele sofreu por isso. E a palavra diz que ele foi aperfeiçoado. A palavra diz que ele crescia em graça, e em sabedoria e em estatura. E nós também devemos, à semelhança dele, crescer, sermos esticados. Mas precisamos estar decididos em obedecer, em sermos submissos, em colocarmos em situações que vamos ser testados. Que vão colocar o dedo na nossa cara. E você tem que engolir seco e aceitar e baixar a cabeça.
Amém? Quando as ovelhas que tem chifre e quiser dar uma amarrada, vai doer, mas você vai lá se colocar numa posição. Meu Deus, chega aqui, me dá sabedoria. E o que eu venha falar não seja o que eu quero. Amém, Senhor. Isso é sério, irmãos. A gente fala assim em tom, né? Para aliviar, para descer, né? E às vezes parece que tem um gato aqui engasgado aqui assim. Mas a submissão, o amor ao Senhor, vai fazer com que a gente venha desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós. A submissão, ela está diretamente ligada à honra. E a honra às pessoas, a honra às palavras, a honra de uns para com os outros, vai fazer que venhamos a esticar, a crescer, a ser colocados em posições, né, que Deus vai requerer de nós cada vez mais. À medida que crescemos, as coisas não vão ficar mais fáceis, vão ficar mais difíceis. Se você hoje é cobrado por algo, à medida que você amadurece, a cobrança só vai aumentar, não vai ficar mais fácil. Mas por conta disso você não deve não querer crescer. Para quê? Para não ser cobrado. Muito pelo contrário. A gente conta aqui com pessoas maduras que precisam estar cada vez mais amadurecendo, engrossando o couro mesmo. As coisas não ficam mais fáceis, irmãos. Muito pelo contrário. Deus derrama sua graça sobre nós, e é quando as situações vêm, a gente passa e nem percebe que passou. Quando vê, passou, ficou lá atrás. E a gente amadurece e cresce, e é exemplo. Outras pessoas que estão vindo, que vão passar pelas mesmas situações, vão te ter como referência. E você vai chegar só, se acalma, eu passei por isso, nem assim não. Não adianta arrancar os cabelos da cabeça não, tenha calma. Não, é assim, você vai chorar, chora, mas daqui a pouco passa. E aquela pessoa vai ouvir e você vai trazer, né, instrução, sabedoria para aquelas pessoas. Por quê? Porque você decidiu não desistir. Você decidiu, né, que não ia retroceder. Mas se você retroceder, irmãos, aquelas pessoas que seriam alcançadas por meio de sua vida, não serão alcançadas. Isso é sério, irmãos. Eu fico me perguntando assim, né? Se o pastor Jacques tivesse dado não ao Senhor aqui, você estaria aqui hoje? Não. Nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós teríamos aprendido o que aprendemos, não teríamos vivido o que vivemos, não teríamos passado por manifestações poderosas do Senhor. Talvez nem tivéssemos conhecido ao Senhor como conhecemos hoje, porque uma pessoa decidiu obedecer e se submeter a um direcionamento. E deixa eu dizer uma coisa, com todo respeito, pastor Jacques. Pastor Jacques não é melhor que você, não é melhor que eu. O pastor Jackson fez e obedeceu, não é porque ele é pastor Jacques, porque ele é obediente. Assim como nós devemos ser. Deus, ele vai chegar para você, imagino eu, isso é opinião minha, e ele não vai chegar para você e dizer, ei, por que você não foi igual a Kenneth Hagin? Deus não vai chegar para pastor Alexandre, ei, pastor Alexandre, por que você não foi igual a T.L. Osborne? Por que você não foi igual a T.L. Osborne? A Kenneth Hagin, a Tony Cook? Porque só existe um Kenneth Hagin, só existe um T.L. Osborne. Mas Deus vai chegar aí e vai dizer, por que você não foi o Alexandre que eu fiz para que você fosse? Entende isso, irmãos? Só existe um Ives Givago Marques Dantas de Farias. E Deus quer que
eu seja esse Ives. Deus não vai me cobrar porque eu não fui igual a fulano, a cicrano, não. Deus vai te cobrar porque Ele fez você para ser o que Ele queria que você fosse. E posições de submissão vai fazer com que ele se realize. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu tens a primazia nesse lugar. Porque nos colocamos, Senhor, debaixo de Tua vontade, Pai. Assim, Pai, como o Senhor Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, Pai. Que venhamos a ser submissos e obedientes, Senhor, à Tua palavra. Submissos e obedientes, Pai, aos Teus direcionamentos, aquilo que o Senhor, Pai, tem para nossas vidas, Pai. Que venhamos, Pai, a ser filhos obedientes, Pai, servos amados, Senhor. Que vai fazer, Pai, o que o Senhor quer que façamos, que vamos dizer aquilo que o Senhor quer e venhamos a falar, Senhor. Eu oro, Senhor, para que sejamos os Seus olhos, Pai, para que sejamos a Sua boca, Senhor, para que possamos olhar para as pessoas assim como o Senhor olha, Pai, com o mesmo amor, Pai. Para que venhamos a falar com elas, Pai, aquilo que o Senhor falaria, Senhor. Coloca, Senhor, em nosso coração, Pai, esse desejo, Pai, de servir a Ti, Senhor, em primeiro lugar. Que essa consciência, Pai, do fim, Pai, que se aproxima, Senhor, seja o que todos os dias, Pai, esteja ali martelando em nossa mente, Senhor, para que não venhamos a esquecer disso, a esquecer do propósito ao qual estamos aqui, Pai. Não estamos aqui passando tempo, Pai. Não estamos aqui para passar tempo, Senhor. Estamos aqui em obediência, Pai, ao Teu chamado, para aquilo que o Senhor nos chamou, Senhor. Que venhamos, Pai, a estar sempre dispostos, Senhor, a Te servir, Senhor. Que o serviço, Pai, na igreja não seja pesado, Pai. Que mesmo cansados, Senhor, venhamos arrastados, Pai, arrastando o nosso corpo em sacrifício, Pai. Sabemos que o Senhor, Pai, não precisa mais de sacrifícios de animais, mas sacrifícios de louvores, Pai, o Senhor aceita. Que venhamos, Pai, a estar com o nosso coração cheio, Pai, cheio do Espírito Santo, Senhor. Nos enchendo cada dia mais, Senhor, do Espírito Santo. Vivendo, Senhor, a Tua palavra, Pai, cada dia mais. Desfrutando, Pai, do Teu poder, Senhor, cada vez mais, Senhor. Oh, Senhor, enche-nos, Pai. Enche-nos, Espírito Santo. Conta conosco. Conta com cada um aqui, Espírito Santo. E que cada um aqui, Pai, tenha consciência do que é servir a Ti, Senhor, verdadeiramente. Eu oro, Pai, para que o Senhor abra, Pai, a mente de todos, Pai. E conhecimento e revelação da Tua palavra, Senhor, chegue e seja derramado, Pai. Que aquilo que estava encoberto, Pai, agora seja descoberto, em nome de Jesus. Que aquilo que não era entendido, Pai, seja revelado, Pai. Aqueles direcionamentos, Pai, que não eram entendidos, Senhor, que seja, Pai, totalmente descortinado, Senhor. E como a luz resplandecente, Pai, venha brilhar
na mente e no coração de meus irmãos, Pai, assim como na minha também, Senhor. Te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai, porque tua misericórdia dura para sempre, Pai. Porque o Senhor nos ama, Senhor. Porque o Senhor, Pai, simplesmente quis continuar, e o Senhor continuou com o seu plano de salvação e redenção. Como Deus, o Senhor poderia ter apagado tudo e ter feito tudo novo, mas o Senhor não quis, Pai. Porque mesmo sabendo, Pai, que iríamos pecar, o Senhor enviou o teu Filho amado para morrer por nós, Senhor. Obrigado, Pai. Só que tenho que te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai. Se no teu coração você nunca fez essa aliança com o Senhor e você deseja entregar a sua vida ao Senhor para servir a Ele de todo o teu coração, levanta a tua mão, vem aqui à frente. Se você tem esse desejo de entregar a sua vida ao Senhor, de ser submisso assim como Ele foi submisso ao Pai, e entende, e esse é o desejo que Ele tem para a sua vida, levanta a tua mão, nós vamos orar com você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e também quer retornar, também levanta a tua mão e vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Não há vida melhor do que essa. Não há vida melhor do que estar em comunhão com o Senhor. As pedras estão falando, irmãos. As pedras estão falando. Ei, se você não falar, as pedras vão falar. Se você não abrir a sua boca, as pedras vão falar. Coisas aconteceram nesse carnaval que nunca aconteceram. Carnavais parando para serem falados da volta do Senhor. Ei, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque os ímpios estão parando para falar da volta do Senhor. Estamos esperando o quê? Os ímpios estão fazendo isso. E estamos fazendo o quê? Não há tempo para perder, irmãos. Arrependa-se. Arrependa-se. Se alguém deseja oração para a cura, se alguém está sentindo algum sinal de enfermidade, algum sintoma, levanta sua mão, vamos orar. A palavra diz que aqueles que creem porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Alguém deseja oração para a cura? Todos sarados, todos curados. Amém, glória a Deus, amém. Aleluia. O pastor Alexandre aqui nos informou que infelizmente, o tio da nossa irmã Patrícia faleceu, veio a óbito. Então vamos orar, irmãos, para que o Senhor possa estar trazendo conforto aos familiares, trazendo refrigério, que somente Ele pode dar nessas horas, amém? Então faz tua oração, eu vou orar aqui também. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Nós oramos, Pai. Oramos pela irmã Patrícia, seus familiares, Pai, para que nesse momento, Pai, de dor, de luto, de tristeza, o Senhor seja o refrigério, Pai, para que eles precisam, Pai. Tua palavra diz, Pai, para nos alegrarmos com os que se alegram e chorarmos com os que choram, Pai. E esse é um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de saudade, Pai. Mas nós oramos, Pai, para que eles recebam, Pai, toda a Tua paz, todo o Teu conforto, Senhor. E que eles possam, Pai, contar conosco, Pai, e achar aqui um refrigério para a vida deles, Pai. Que possamos ser irmãos verdadeiros para com eles, Senhor. Te agradeço, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado, Pai. Eu oro, Pai, para que possamos ir para as nossas casas em paz e em segurança, Pai. Guarda-nos, Senhor, livra-nos, Pai, de todo o mal.
Que tenhamos um final, um resto de semana abençoado, Pai. E que os milagres que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, possam vir a se manifestar, Senhor. E que possamos também ser milagres, Pai, na vida de outras pessoas, Pai. Te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.